O primeiro entendimento que eu tenho sobre esse texto é: aprenda a jogar o jogo. O chefe, o patrão ou Deus ditou regras que deveriam ser seguidas. É um jogo. A vida pode se encarar como um jogo, né? Lembro do meu filho que participava de um campeonato de futebol, né? Era sub-9. E eu acompanhava ele, cada partida, achava interessante pra caramba. Não entendo nada de futebol, mas gostava de ver ele jogando. Até que um dia a gente foi jogar contra um time adversário e a gente tá na empolgação, meu filho vai fazer muitos gols, a gente vai ganhar esse campeonato. Até o momento que a gente chegou na quadra e eu vi o time adversário, eu tô falando de sub-9, né? Enquanto o time do meu filho ficava brincando com a bola no seu aquecimento, o outro fazia jogadas ensaiadas, né? O técnico, né, tinha uma prancheta com marcações, eles faziam o lance a gol e eu fiquei impressionado, que eu nunca tinha visto isso. Até então, as partidas, nossa, eram mais brincadeiras, era uma coisa mais recreativa. E foi dito e feito, foi um massacre, 9-1 ao resultado final e a gente pedindo para encerrar o jogo, né? E quando acabou, o entendimento que eu dei para o meu filho eles ganharam porque eles foram os melhores de fato. Com certeza eles treinaram muito mais vezes, eles levaram mais a sério e só tinha uma maneira de meu filho conseguir ter uma vitória com o seu time com relação a esse outro time. Treinar mais, se capacitar mais. Mas eles venceram de acordo com o jogo. E na vida, a gente tem regras. Você não pode bular essas regras. Tem pessoas tentando achar algum atalho para vencer na vida e não tem. A regra é seguir o jogo. Você tem que entender o mais rápido possível como é que é o jogo da vida, quais são as regras de crescimento e crescer nessa maneira. E uma empresa não é diferente. Na empresa existe um conjunto de regras que você tem que seguir. Você não vai conseguir vencer burlando essas regras ou falando mal das pessoas. Recentemente, um amigo meu, ele entrou no novo emprego, né? E ele falou assim: olha, eu fui eleito o porta-voz dos funcionários para trazer as reivindicações para o chefe. Eu falei: rapaz, tu é louco? Tu quer ser demitido? A primeira coisa, você acabou de entrar, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer um bom trabalho. Se destaque no seu trabalho e você vai crescer. Fale pouco, reclame pouco e trabalhe muito. Pessoa que reclama muito e trabalha pouco, com certeza vai ser mandada embora. Mas a pessoa que trabalha muito, que se destaca no seu trabalho, raramente vai ser mandada embora, porque se torna necessário. Então é quando você aprende a jogar o jogo, né? No texto, o primeiro já entendeu as regras e saiu correndo, porque ele queria ganhar aquilo. Ele talvez tenha um perfil competitivo, mas ele queria se destacar naquele momento e ele entendeu a regra. A regra é pegar aquele dinheiro e multiplicar. Então ele foi focado, ele não fez outra coisa. Enquanto o terceiro guardou, ele também foi fazer outras atividades que ele gostava mais. O primeiro e o segundo entenderam qual era a regra do jogo, o que ele precisava fazer para destacar e correr atrás. E na empresa não é diferente. O que eu primeiro preciso entender? A cultura da empresa, o que é valorizar nessa empresa? É o empenho, é a comunicação, é o empenho de fazer mais, são os números, são as metas. Eu preciso entender a regra do jogo. Em uma equipe, você consegue ver a diferença, 3 pessoas numa equipe com desempenhos diferentes, porque o primeiro se empenhou em entender o jogo e jogá-lo. Enquanto o segundo também foi bom, certo? Mas o terceiro não entendeu e criou regras na cabeça que não foram ditas, falando como o patrão era exigente e não poderia fazer daquela forma. Não, aquilo foi coisa da cabeça dele. Nada disso foi dito. O primeiro se empenhou. E com certeza, quem se empenha mais, consegue mais. Existe um escritor chamado Rancharan, que ele fala uma coisa que é muito importante para entender. Como a gente cresce uma hierarquia de uma empresa? Você começa como o operário, você está lá no chão da fábrica, como a gente fala, né?
Mas só que você é um cara que trabalha tão bem, mas tão bem, que você consegue fazer o seu trabalho bem feito e consegue ajudar os outros. Nessa hora você virou um supervisor, porque você já supervisiona a equipe. Depois, como supervisor, você consegue desempenhar um trabalho tão bem feito que você consegue supervisionar a sua equipe e ajuda os outros supervisores. Você virou um gerente. E continua crescendo. Chega ao ponto que você trabalha tão bem como gerente que você consegue fazer o seu trabalho de gerência bem feita e ajuda os outros gerentes. Você virou um diretor. Ou seja, como nós crescemos, como nós alcançamos um novo patamar, um novo cargo, é quando eu já sou aquilo que o cargo exige. É quando eu, nas regras da empresa, eu consigo fazer meu trabalho bem feito. O que é muito comum são pessoas que não conseguem fazer o trabalho bem feito, mas quer o cargo, está no olho em ser um supervisor, mas ele nunca consegue fazer o trabalho dele bem feito. Existe um escritor chamado Antônio Jesus Limão Ervilha, que ele fala de 4 etapas. Quando eu chego numa empresa e vou assumir algum cargo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é não reclamar. Eu não reclamo. Eu não dou observações, eu não dou minhas ideias, mas eu observo. Então, o primeiro trabalho que eu tenho que fazer é eu observo como é que está a coisa. Tem alguém que já trabalha, eu observo e aprendo como ele faz. A segunda etapa é ele faz e eu observo, certo? Eu aprendo com a pessoa mais experiente. Não é sobre concordar ou discordar, é sobre fazer um trabalho. Então, eu estou aprendendo com a pessoa mais experiente. A terceira etapa, eu faço e ele observa. E ele vai notar que eu faço exatamente como ele passou, excelente, você é um bom funcionário. E a quarta etapa é quando eu já consigo fazer meu trabalho bem feito e agora eu consigo trazer novas ideias. E essas ideias são aceitas porque eu respeitei toda a equipe, eu respeitei o processo, respeitei a pessoa que me treinou. Eu fui uma pessoa que conseguiu me conectar com a minha equipe, e isso é muito importante. Porque trazer ideias para uma equipe que você não respeitou as ideias dela é um grande problema, você não vai ser aceito. O que eu preciso entender é que eu vou ser aceito na medida que eu aceitei os outros. Eu vou ser ouvido na medida que eu escutei os outros. Regra do jogo. Eu entendi a regra do jogo. Primeiro eu tenho que aprender com os demais, eu tenho que respeitar os demais. Tem pessoas com mais experiência que podem estar fazendo um trabalho bem feito ou não, logo você vai descobrir. Mas se no momento que eu respeito a minha equipe, elas vão me respeitar. No momento que eu não chego mostrando o que eu tenho de capacidade ou a mais, mas eu absorvo o processo, porque cada coisa que está sendo feito lá tem um porquê. Talvez não é a melhor forma de estar sendo feita, mas está sendo feita. E ninguém espera que você chegue quebrando essas regras. Mas primeiro chegue você respeitando as regras, respeitando o convívio, respeitando as pessoas mais experientes. E no momento que você ganha a equipe, no momento que você é bem visto por todos, você pode implantar novas ideias. Mas no momento que você não é capaz de entender o grupo não vai te entender. Me lembro de um curso de designer que eu fiz uma vez, né, e depois eu fui no congresso, e no congresso tinha algumas pessoas sentadas, uns palestrantes, e uma menina que se levantou, que fez o mesmo curso que eu. Ela falou assim, olha, eu fiz o Design Thinking, achei interessante, mas quando eu levei para minha empresa, ninguém me deu ideia. E eu me lembro um palestrante levantou e ele falou assim, olha, a primeira coisa, isso aí não é para bunda mole. Implantar uma mudança não é para qualquer um. Gerar uma transformação em um ambiente não é para qualquer um. Então isso não é para bunda mole. Palavras dele. E você tem que ter um estômago grande assim, do tamanho de uma lagoa, para engolir muito sapo. Porque quem quer trazer novidade, inovação, transformação, tem que engolir muito sapo. Ele está falando as regras do jogo, é normal isso. Para trazer algo novo, você tem que ser capaz de engolir o que vai vir contra você. É regra do jogo. Para você mudar um ambiente é muito difícil. Você tem que entender essas regras e não desistir porque as pessoas não estão te apoiando.
é entender como é feito o trabalho e começar a trabalhar em prol da mudança. É assim que é feito. E esse texto tem essa riqueza de 3 pessoas terem comportamento diferente, sendo que o primeiro ter o melhor resultado porque ele entendeu a regra do jogo.